TV Cidade Verde esteve na Itália para produzir o Natal da Cidade 2013. Um programa emocionante que apresentou dois homens que trazem em suas histórias exemplos de fé: São Francisco de Assis e o Papa Francisco. Estivemos em Roma, no Vaticano, Assis, Grécio, Monte Alverne, Perúdia e Città do Cali. Durante 2 semanas, fizemos uma verdadeira romaria aos lugares que contam a história do santo que inspirou o Santo Padre. E como hoje é 4 de outubro, dia de São Francisco, uma data que lembra o dia da sua morte em 1226, a TV Cidade Verde tem o prazer de reapresentar um programa inspirador, comovente e transformador. Vamos falar do amor de São Francisco pelos mais pobres, pelos excluídos, pelos doentes. O amor à natureza, aos animais, o amor a Jesus. Sejam todos bem-vindos ao especial São Francisco de Assis, uma história de fé e simplicidade. Mas o que podemos fazer? Bote fé. A cruz da Jornada Mundial da Juventude peregrinou através do Brasil inteiro com este apelo: bote fé. O que significa? Quando se prepara um bom prato e vê que falta o sal, você então bota o sal. Falta o azeite, então bota azeite. Botar, ou seja, colocar, derramar. E assim também em nossa vida. Queridos jovens, se queremos que ela tenha realmente sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada e a cada uma de vocês: bote fé e a vida terá um sabor novo. As palavras do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil são a expressão de um homem que vê na fé o sentido maior da existência. Eleito no dia 13 de março de 2013, o argentino Jorge Mário Bergoglio chegou trazendo um ânimo novo para a Igreja Católica, colocando mais sal, mais azeite, um sabor diferente na vida não só de católicos. Papa Francisco fala para as pessoas, não só para a Igreja, e demonstra uma simplicidade cativante. A mesma simplicidade ostentada por Jesus desde o seu nascimento. A escolha do nome trouxe surpresa e emoção. Simplesmente Francisco. O Papa se inspirou em um santo que buscou seguir os passos de Jesus, praticar o bem e viver intensamente a pobreza, a simplicidade e o amor ao próximo. Seguindo os passos do Papa, seguiremos também os de São Francisco. 4 de outubro é o seu dia e a vida pode ganhar um novo sentido a partir deste momento. Prepare-se, pois a peregrinação vai começar. Estamos na Itália, na sede da Sala de Imprensa da Santa Sé, no Vaticano. A TV Cidade Verde recebe o credenciamento para cobrir a missa de encerramento do Ano da Fé em novembro de 2013. Um processo cheio de exigências, feito com muita antecedência. Não é fácil ter um lugar privilegiado junto ao Papa. Muitos dormem na praça. Os domingos são sempre de Ângelus, mas o do dia 24 de novembro foi com uma celebração muito especial, gigantesca e extremamente organizada e emocionante.
Uma manhã gelada no Vaticano, temperatura de 8 graus, e a Praça de São Pedro está tomada de peregrinos vindos de todas as partes do mundo para acompanhar a missa de encerramento do Ano da Fé, celebrada pelo Papa Francisco. E é uma celebração também muito especial, porque pela primeira vez a Igreja Católica apresenta as relíquias de São Pedro. A entrada das relíquias segue um ritual e são delicadamente colocadas no altar. Em seguida, o Papa Francisco participa da cerimônia solene, uma homenagem ao primeiro Papa da história, fundador da Igreja Católica em Roma, apóstolo de Jesus. O Papa Francisco fala sobre as reflexões e o amadurecimento da fé católica, sobre reconhecer e aceitar na vida a centralidade de Jesus. Um momento impressionante da celebração é a organização para a comunhão. Dezenas de religiosos se espalham por todos os cantos da praça para que ninguém deixe de receber o corpo de Cristo. Encerrada a celebração, um momento de mais emoção para os milhares de fiéis. Antes, em silêncio, em oração, agora em clima de pura euforia. O Papa Francisco se aproximará do povo. Com um carisma incontestável, sempre sorrindo e acenando, beijando crianças, abençoando as pessoas, Francisco abraça em seu Papa móvel toda a Praça de São Pedro. Esta é a imagem do homem simples, de 77 anos, que cumpre com doçura sua missão cristã. Que se inspira em bondade, que prega o amor, a paz, o bem, assim como fez São Francisco de Assis, sempre botando fé em muitos corações. De Roma partimos para Assis, situada na região da Úmbria, no centro da Itália. A cidade está delicadamente suspensa em um monte cheio de contornos que culminam com a Basílica de São Francisco, santuário da paz e do bem. A cidade que, para surpresa dos italianos, nevou antes da hora, presenteou a TV Cidade Verde com imagens incríveis. Assis é a referência para os peregrinos em busca de mais fé e mais simplicidade. É aqui que começamos a seguir os passos do santo mais popular da Igreja Católica. Somos acompanhados pelo frei franciscano Francisco Lopes, piauiense que mora em Roma há 7 anos. São Francisco nasceu neste lugar, no ano de 1182, onde hoje é a Igreja de São Francisco. Cresceu pelas ruas desta bela cidade medieval, à época um pequeno vilarejo. Quando jovem, Francisco foi um líder da juventude. Gostava de festas, músicas, banquetes, queria fama e nobreza.
O cultivo da cavalaria era um ideal estético que assumia a aparência de ideal ético, portanto, pertencer a ela era uma ambição de qualquer jovem. Em busca de mais nobreza, o jovem rico partiu então para a guerra contra a vizinha cidade da Perúgia. Ficou como refém por 1 ano, adoeceu na prisão. Foi um longo e sofrido período, mas também o início de suas reflexões. Ao voltar para casa, Francisco começa a ver a vida de outra forma. Passou então a travar uma guerra pessoal. Não era mais o mesmo. A primeira vez que Francisco veio a Roma foi no ano de 1205. Aqui ele viveu um momento marcante. Caminhando pelas ruas, se deparou com uma pessoa pedindo esmolas. Resolveu então trocar suas vestes ricas pelas roupas do pedinte. Foi um momento emocionante e a partir daí ele viveu a primeira experiência de pobreza. Volta então para sua cidade, Assis, quando passa a se dedicar ainda mais ao próximo. Em Assis, Francisco passeia por vales e florestas, envolto em muitos pensamentos. Começa então suas pregações. Nós estamos agora no centro da cidade de Assis. Aqui era a antiga igreja de São Nicolau. Neste local, São Francisco fez a leitura do Evangelho e foi ouvido por muitas pessoas aqui na praça. Frei Lopes, como foi esse dia? O que significou isso para a história de São Francisco? Bem, essa praça do Comuna, praça da Prefeitura de Assis, aconteceram 2 coisas importantes no processo de conversão de São Francisco. Primeiro, quando ele ainda estava no processo de discernimento, no início da caminhada vocacional, estava doente, com febre, e levantando-se do leito, da cama, depois de muitos dias, mais de 40 dias com essa febre, ele teve a inspiração de vir à praça fazer uma pregação com aquilo que Deus tinha inspirado a ele durante esse período de doença. Ou seja, que a fraqueza do corpo, a doença que ele carregava no corpo, era uma espécie de prisão interior, de fechamento para si mesmo. E quando ele falou, naturalmente causando um grande escândalo e uma grande surpresa, começou a mudar também a vida de algumas pessoas que o escutaram, dentre eles Santa Clara, que era uma jovem nobre, e alguns dos seus primeiros companheiros. E depois de algum tempo, já tendo sido convidado, tendo saído de casa, já por motivo dessa sua nova vida, foi convidado por um amigo seu, Bernardo de Quintavalle, um dos primeiros companheiros, para passar a noite na sua casa. E foi ali que Bernardo se convenceu de que ele era um santo, porque ele passou toda a noite em oração, dizendo simplesmente essa frase: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Então, pela manhã, Bernardo disse a Francisco: eu resolvi fazer como você, vou dar todos os meus bens aos pobres e começar uma vida nova. Aí Francisco disse: eu não posso ser considerado uma pessoa que tem esse poder de fazer, convencer você a seguir o meu exemplo de vida, porque eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso, mas não sei se Deus também está chamando você. Vamos à igreja, vamos abrir o Evangelho, vamos perguntar ao Senhor se também você é chamado a isso. Então aqui nesse lugar, onde tem hoje esse oratório, esta gruta, era a igreja de São Nicolau, era a igreja mais próxima da paróquia, podemos dizer, de São Francisco. Eles chegaram aqui, abriram o Evangelho 3 vezes, no texto do Evangelho de São Mateus. Então a primeira vez que abriram, fala da missão dos discípulos, onde Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A segunda vez falava de deixar casa, pais, mães e irmãos e ganhar 100 vezes mais. E a terceira vez, o Evangelho, para confirmar, falava que quem queria ir como discípulo de Jesus devia vender tudo, dar aos pobres. Então São Francisco disse: agora o Senhor falou e confirmou, e acredito que essa seja a nossa vocação. E a partir daí, Bernardo foi o seu primeiro companheiro e depois vieram os outros. Então podemos dizer que aqui foi o lugar do discernimento da vocação missionária de São Francisco.
Depois das pregações em praça pública do início do processo de conversão, São Francisco de Assis enfrenta a ira do pai. Pietro Bernardoni acha que o filho está ficando louco, por isso decide mantê-lo preso no cativeiro na própria casa, aqui representado por este local na igreja de São Francisco. Ele ficou preso durante 3 meses, só foi libertado pela mãe porque o pai saiu para uma viagem. O lugar é hoje centro de peregrinação de romeiros do mundo inteiro. Na frente da igreja, a representação dos pais segurando as correntes do cativeiro. O jovem Francisco, contrariando Pedro Bernardoni, seu pai, começa a ajudar os pobres e leprosos usando o dinheiro do rico comerciante de tecidos. Depois que o pai de Francisco fica revoltado com a atitude do filho em doar os bens da família, ele propõe ao bispo da cidade de Assis um julgamento de São Francisco. Isso aconteceu nesse lugar, Frei Lopes, e foi aqui também onde aconteceu um dos fatos mais marcantes da vida de São Francisco, onde ele tirou as vestes e se entregou ao Pai do Céu. Exatamente. Aqui, ainda hoje, é a casa do bispo de Assis e esta igreja era a antiga catedral de Assis. E naquele tempo o bispo era também o juiz da cidade. Então o pai de Francisco vem e propõe que o bispo decida sobre a questão. Quando foi apresentado então a causa do pai, que o filho havia jogado fora, ou como ele dizia, tinha dado aos pobres tudo aquilo que ele tinha construído, os tecidos, as riquezas, o dinheiro, e Francisco então, com a roupa do corpo, como nós dizemos, tirou essa roupa, foi o momento em que ele ficou nu, se desnudou na frente do bispo e de todo mundo e disse: o que eu tenho de Pedro de Bernardoni são essas roupas, então o que eu tenho eu dou a ele, eu devolvo a ele. De hoje em diante eu chamarei de Pai somente Pai Nosso que estás nos céus. E foi o momento do grande rompimento entre a vida de Francisco, a vida anterior, e a vida futura, né, no momento em que ele decide realmente, de agora em diante, ter como pai, como família, somente a nova família que Deus deu a ele. A obra de São Francisco começa a receber seguidores. Bernardo foi o primeiro e logo vieram muitos outros, inclusive sacerdotes. Francisco precisava do respaldo da Igreja Católica para o seu trabalho de evangelização. Por isso era necessário vir a Roma. Ele veio até a igreja de São João de Latrão, a primeira do Ocidente, e onde aconteciam todos os concílios da igreja até a criação da Basílica de São Pedro. No primeiro ano, em 1209, ele teve um encontro com o Papa Inocêncio III e conseguiu uma autorização oral para o seu trabalho de evangelização. Mas era necessário mais. E em 1223, Francisco volta a esta igreja e, no encontro com o Papa Honório, consegue a oficialização da Ordem dos Franciscanos. Os romanos homenagearam São Francisco com um monumento edificado em frente à Basílica de São João de Latrão. A imagem do santo ao lado de seus companheiros de ordem é uma obra de arte que chama a atenção na capital italiana. Vale lembrar que o pobrezinho de Assis também é o padroeiro da Itália. O especial pelo Dia de São Francisco continua seguindo os passos mais importantes da vida do santo. Nos arredores da pequena cidade de Assis, São Francisco vive a experiência que mudaria sua vida. A TV Cidade Verde teve uma autorização especial das Irmãs Clarissas para filmar na Basílica de Santa Clara, aqui em Assis. E agora a gente vive um dos momentos mais emocionantes dessa nossa viagem. Dentro da Basílica está exposto o crucifixo original de São Damião, encontrado por São Francisco no ano de 1205, numa igreja em ruínas, a Igreja de São Damião. Foi deste crucifixo que São Francisco ouviu: vai e reconstrói a minha igreja. É claro que é um momento
que pede uma reflexão e uma oração. O crucifixo bizantino foi pintado por um artista desconhecido ainda no século XII. O Cristo que São Francisco contempla aparece com os pés pregados por fora da cruz e com um expressivo e piedoso olhar. São 2,10 metros de altura. A obra está com as Irmãs Clarissas desde o ano de 1257 e emociona pelo significado. Onde há um lar franciscano, há uma cruz de São Damião. A cruz que falou com São Francisco. O chamado do crucifixo foi imediatamente atendido pelo jovem que buscava dar mais sentido à vida e que, com as próprias mãos, ajudou a reconstruir a igreja e depois abriu o local para evangelizar junto aos pobres. São Francisco escreveu uma oração para ser rezada diante do crucifixo que diz: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme, um amor perfeito e uma humildade profunda. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, acabais de dar-me. Amém. Agora nós vamos até um local também muito importante aqui na Basílica de Santa Clara. A gente desce até a cripta da igreja, onde estão relíquias de São Francisco e também de Santa Clara. É um local onde só se entra com autorização das Irmãs Clarissas também. E aqui elas estão expostas. Aqui nós temos vestes, temos cordão de São Francisco, cordão de Santa Clara. Aqui nós encontramos também uma urna onde estão guardados fios de cabelo que foram cortados por São Francisco de Santa Clara. Ela, que era loira, tinha os olhos azuis. Ao lado nós encontramos também uma sapatilha que foi usada por São Francisco de Assis para proteger os pés que já estavam estigmatizados e sangravam, a sapatilha que é forrada de lã. Aqui muitos outros objetos pessoais de São Francisco também, como por exemplo o livro de orações. Tudo isso guardado aqui com muito carinho pelas Irmãs Clarissas. A Basílica de Santa Clara era a antiga igreja de São Jorge. Aqui, São Francisco aprendeu a ler e a escrever. Foi também neste lugar que teve o seu corpo velado, sepultado e canonizado. Depois da canonização, foi transferido para a Basílica de São Francisco. Santa Clara, que é a padroeira da televisão, morreu aos 60 anos de idade e foi uma das pessoas mais próximas de São Francisco. Foi a fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana. O corpo da santa fica exposto para a visitação de fiéis do mundo inteiro. Depois de sua morte, multiplicaram-se os milagres junto à sua sepultura. Em Assis, a inspiração em São Francisco está em muitos lugares. Os frades franciscanos ampliam pelo mundo a obra de caridade deixada pelo santo. E o Brasil é uma grande referência. O exemplo é o trabalho realizado na Amazônia há mais de 100 anos. O resultado do que já foi feito está exposto no moderno Museu Multimídia, onde hologramas de frades franciscanos explicam a missão junto às tribos indígenas. Cidades inteiras foram criadas a partir da obra de São Francisco, que se espalhou por 9 municípios amazonenses e permanece até hoje. Tudo no museu foi transportado do Brasil para a Itália ao longo de um século. Animais, plantas, objetos da cultura indígena. Frei Paolo Braghini é um dos missionários. Está no Brasil há 7 anos no trabalho de evangelização, no combate às mazelas que atingem aos índios
e na promoção da vida das comunidades. Frei Paulo, que análise o senhor faz dessa missão franciscana, que já tem mais de 100 anos na Amazônia, nesse trabalho com os índios brasileiros? Eu gosto muito de repetir uma frase que o nosso caríssimo irmão disse, e quase todos nós capuchinhos repetimos. Um jornalista perguntou a um nosso missionário: o que vocês estão fazendo mesmo nestes 100 anos entre os indígenas? E ele, com muita simplicidade, ele respondeu: nós ficamos. E realmente, quem conhece um pouco a vida nas aldeias entre os indígenas sabe que não é uma vida fácil. É somente quem tem muito amor tem esta graça, este dom de Deus de ficar entre eles, doando a vida com eles. Então, realizamos muitas obras, sim, mas a coisa mais bonita é que nós estamos junto com eles, morando com eles, dando a vida a eles. E um pouco aproximando São Francisco dos índios brasileiros e dessa nação que ainda não cuida como deveria dessa população indígena, né? Sim, nós como franciscanos estamos aí mostrando a beleza de viver o Evangelho, de seguir Jesus, principalmente com nossa vida de irmãos. Todo mundo sabe, né, que São Francisco deu vida a esta ordem de irmãos, frades, frei, em brasileiro. Então nós estamos mostrando também aos indígenas que viver o Evangelho significa ser irmãos. Nós somos irmãos com os índios. Você já falou que com certeza a simplicidade que São Francisco chamava da santa e pura simplicidade é algo que nós temos que redescobrir em nossa vida. Nossa sociedade que está às vezes se complicando muito, né? Com muitos instrumentos que às vezes nos afastam do outro. Nós somos irmãos, mas às vezes ficamos distantes um do outro. E São Francisco nos ensina a beleza de viver relações verdadeiras, simples, na fraternidade. Então, a paz também brota quando, com Deus em nossa vida, nós redescobrimos a beleza de sermos irmãos de verdade na vida simples do dia a dia. Nossa viagem segue pela região da Úmbria. Vamos aos lugares por onde São Francisco passou e onde viveu sua vida de dedicação aos pobres, aos doentes e especialmente à oração e à construção da obra de Deus. Chegamos ao Monte Alverne, numa manhã gelada, com temperaturas abaixo de zero, também coberta pela neve. Foi no dia 14 de setembro de 1224, durante um momento de profunda reflexão e oração, que São Francisco de Assis recebeu aqui no Monte Alverne as 5 chagas de Cristo. Deus lhe deu a visão de um homem crucificado em forma de um anjo com 6 asas. Experimentou com grande prazer e alegria o olhar bondoso do serafim. Não entendia o motivo daquela visão, quando de repente começaram a surgir nas suas mãos e pés as marcas dos cravos saindo para fora da carne. São Francisco de Assis recebia neste momento as feridas sagradas de Cristo. A passagem de São Francisco pelo Monte Alverne aconteceu um ano após a viagem à Terra Santa. O santo tinha devoção pelo Cristo vivo e, a exemplo de Jesus, Francisco quis carregar e amar os irmãos para além do bem e do mal. Frei Lopes, estigmatizado, São Francisco passa a ter vergonha das chagas. E o que significava isso? Quer dizer, significava que, de fato, ele era, aos olhos de Deus, uma pessoa realmente diferente? Nós sabemos que desde o primeiro encontro dele com Jesus crucificado, no crucifixo de São Damião, ele tinha essa particular devoção pela paixão de Cristo, mas não pelo Cristo morto na cruz. Ele meditava muito sobre o Cristo vivo e abandonado na cruz. Então, a agonia de alguém que está pregado na cruz por mais ou menos 4 horas, do meio-dia até mais ou menos as 4 da tarde, e que nesse sofrimento pensou
no perdão, na misericórdia, na reconciliação, naquilo que nós chamamos a redenção da humanidade. Então esse mistério da paixão de Cristo acompanhava São Francisco. É tanto que os franciscanos, além do presépio, têm muita devoção à Via Sacra, espalharam pelo mundo essa devoção. Então para Francisco é uma identificação com Cristo, é como se ele fosse carimbado com os sinais da paixão de Cristo. Mas não é uma coisa fácil de receber. Outros santos receberam, Santa Rita, Santa Catarina de Sena, uns receberam 4, 3, 2. Francisco recebeu os 5, inclusive no peito direito. Mas, ao mesmo tempo que é uma graça, além do sofrimento físico, ele ficou com isso por mais ou menos 2 anos, tem o sofrimento moral, porque as pessoas começam a dizer que é mentira, que é uma farsa, que é uma pessoa maluca, que tem problemas psicológicos. Então essa vergonha, esse escondimento que ele fazia das chagas era por 2 motivos, né? Primeiro por humildade, porque não queria se sentir melhor que os outros. Aí todo mundo já vinha, queria beijar, queria tocar, queria um pedacinho do pano, manchado de sangue, essa coisa toda. Então, quanto ele pôde, ele escondeu, dos irmãos até dos frades. Todos tiveram a oportunidade de ver somente depois da morte dele, porque ele pediu que fossem tiradas todas as roupas e que ele fosse sepultado nu na terra primeiro, antes de ir para a tumba. Então todos viram, e com grande surpresa, 3 ou 4 frades e um médico que cuidou dele é que sabiam, mas com surpresa todos ficaram sabendo desse fenômeno, que depois os biógrafos tentaram, com Frei Leão, que era seu secretário pessoal, recontar essa história que aconteceu aqui no Monte Alverne. Um crucifixo de madeira foi erguido no alto do Monte Alverne para lembrar a passagem de São Francisco em seu momento de profundo encontro com Deus. Uma igreja também foi edificada no local para abrigar romeiros e admiradores da obra franciscana. Em um dia abençoado pela neve, visitamos o local onde está guardado o corpo de São Francisco de Assis. Antes da construção da igreja, o local era conhecido como a Montanha dos Infernos, onde eram enterrados malfeitores. Por isso, São Francisco quis ser enterrado no local, que passou a se chamar de Montanha da Paz. O frei brasileiro Evilásio Andrade nos conduz pela Basílica. Na verdade, são 3 igrejas que se complementam. Na inferior, a mais antiga, construída no ano de 1230, 2 anos depois da canonização de São Francisco, estão importantes afrescos que narram a Via Sacra de Jesus e a vida do santo. A primeira Via Sacra do mundo foi representada neste lugar. São 10.000 metros de pinturas de artistas como Giotto. Na cúpula, o famoso pintor italiano reproduziu os 3 votos do santo: a pobreza, a obediência e a castidade. Entronizou São Francisco em um momento de glória. É o único santo pintado em um trono. O céu, o juízo final e o inferno também estão na obra da igreja. Algumas pinturas foram destruídas pelo terremoto que atingiu o lugar em 1997. Dentre muitas obras, uma delas se destaca: a imagem que mais se aproxima das verdadeiras feições de São Francisco, pintada por um artista que conheceu pessoas que conviveram com o santo. Um dos lugares mais importantes da Basílica de São Francisco, aqui em Assis, é esta sala que nós vamos entrar acompanhados do Frei Evilásio, é a Sala das Relíquias, também chamada de Capela das Relíquias de São Francisco de Assis. E aqui nós vamos ver muitos objetos que foram usados por esse santo. Essa, por exemplo, padre, é a túnica de São Francisco. Exatamente, Nádia, é uma relíquia da túnica de São Francisco. É uma veste feita de lã de ovelha, até por causa do período muito frio, e São Francisco sempre andava muito coberto. Muito bem, a gente segue aqui pela Capela das Relíquias, e logo aqui na frente nós temos também um manuscrito
da época de São Francisco, na verdade, é a regra original de São Francisco, escrita em 1223. Esse é o documento oficial da Igreja reconhecendo a ordem franciscana, não é, Frei? Exatamente. Na época da Francisco existiam muitos movimentos iguais a São Francisco. E São Francisco queria ser igreja. Muito bem, a relíquia que está aqui e embaixo também nós temos luvas que eram usadas por São Francisco para esconder as estigmas. Também ele usava essas luvas para mostrar também um sinal de humildade. São Francisco ele não gostava de que as pessoas soubessem que ele recebeu os estigmas. Aqui também temos um pedaço do cordão, né, do símbolo de São Francisco de Assis, que ele usou na época também, e mostrando os 3 nós: pobreza, castidade e obediência. Os nós de São Francisco. Agora a gente caminha mais um pouco. Tem uma veste que foi feita por Santa Clara para que São Francisco usasse no último ano de sua vida. Uma veste clara, uma veste branca, ali também ao lado pantufas que foram usadas por ele. Outra bela recordação de São Francisco que é a veste do último ano de sua vida, feita pela sua grande amiga Clara de Assis, que fez para ele usar no último ano de sua vida. Agora, uma das relíquias mais impressionantes, mais emocionantes, tocantes mesmo, que estão aqui nesta Capela das Relíquias de São Francisco de Assis, é essa aqui. É um pedaço do tecido e a mancha de sangue das estigmas de São Francisco. É uma coisa emocionante, impressionante, e que todo fiel e que todo devoto de São Francisco, tenho certeza, se emociona ao se deparar com essa relíquia, não é, Frei? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, que é essa relíquia. Para a gente é uma relíquia muito importante para mostrar o grande amor de São Francisco a Jesus e também o grande amor de Jesus a São Francisco. Mostra aqui o sangue, né, os estigmas que São Francisco recebeu como graça, como doação de Deus. A gente vai ver agora uma última relíquia de São Francisco que não se sentia digno de ser sacerdote nem de ser santo, mas ele participava das missas. Aqui nós temos um cálice que era usado durante as participações, ele era diácono. São Francisco ele era diácono, ele não se achava digno de ser sacerdote, mas ele tinha um grande amor à Eucaristia, à Santa Missa, por isso temos aqui essa relíquia. Frei, São Francisco foi o santo que em vida mais se aproximou de Jesus, segundo o próprio reconhecimento da Igreja. Exatamente. São Francisco, a Igreja reconhece e chama ele de o Alto Cristo, o outro Cristo. Então, São Francisco, ele em sua vida, ele procurou imitar, seguir Jesus, ao ponto de ele receber os estigmas. Então, São Francisco é um santo que muito semelhante a Jesus Cristo. São Francisco sofreu de muitos males, tinha graves problemas digestivos, malária, ficou cego no final da vida. Morreu jovem, aos 44 anos, no ano de 1226. O corpo do santo foi escondido embaixo do altar e só no ano de 1818 o Papa Pio VII manda escavar a basílica, quando finalmente é encontrado. Sem nenhuma dúvida, esse é o ponto alto da nossa visita a Assis. Nós precisamos falar um pouco mais baixo porque nós estamos chegando no local exato onde está sepultado o corpo de São Francisco de Assis. É um local de muita oração, reflexão, é um local de extrema emoção. É impossível para quem acredita não se emocionar diante do corpo de São Francisco. Ele está sepultado exatamente embaixo do altar da Basílica de São Francisco de Assis. E aí está o santo que mais se aproximou de Jesus. A Jane Mello é nossa produtora que nos acompanha nessa missão a Assis.
E como ela é francisca também, foi batizada em homenagem ao santo. Jane, como é estar aqui diante desse altar construído para o corpo de São Francisco e realmente não tem como segurar a emoção, né? É um momento de agradecer, né? Meu nome não foi só uma homenagem, é fruto da fé dos meus pais, meu pai Francisco. Meu pai já morreu, veio de uma família de 18 filhos, todos Francisco. E eu sou a Francisca da minha casa. Eu, a princípio, não gostava do meu nome. Fui entender com o tempo. Fui me orgulhar com o tempo. Porque, de repente, eu sou fruto dessa fé, né? Fé em São Francisco. Minha mãe teve problemas na gravidez. Indicaram até aborto. E aí eles fizeram a promessa acreditando no milagre. Então, uma emoção muito forte, porque eu sou Francisca. E hoje, mais do que nunca, com muito orgulho, muito feliz por estar aqui nesse lugar, aqui é um lugar que meu pai, que já morreu, ia ter muita vontade de conhecer. Então eu estou aqui num momento realmente de muita emoção, feliz, agradecida a Deus por poder estar assim pertinho de São Francisco, agradecendo pela graça e fazendo alguns pedidos, né, de curas, de simplicidade, de fé. É isso. Ao redor do túmulo de São Francisco estão sepultados também os primeiros freis que seguiram os passos do santo. As belas paisagens italianas nos levam agora a um dos locais mais lindos da Úmbria. Em Greccio, sempre é Natal. A cidade é conhecida como Belém Italiana. Um lugar incrível. Encravado no meio da colina está o Santuário Franciscano do Presépio. Somos recebidos por uma rica exposição de presépios do mundo inteiro. São mais de 100 representações do nascimento de Cristo. O menino Jesus aparece em meio a frades franciscanos, na interpretação dos coreanos também. Tem presépio feito dentro de um tronco de árvore. Esculpidos em argila e encravados na rocha. São ricos em detalhes e especialmente caprichados para agradar aos visitantes. Na igreja construída no local, uma obra de arte comovente. O quadro esculpido em madeira apresenta São Francisco cuidando de leprosos. Frei Lopes se rende em oração. Mas isso é só o começo. A TV Cidade Verde consegue autorização para entrar no local mais importante do santuário. E esse lugar que nós vamos conhecer agora é o mais especial aqui na cidade de Greccio, no interior da Itália. Foi aqui nesta gruta que, na noite do dia 25 de dezembro de 1223, São Francisco resolveu celebrar o nascimento de Jesus. E aí ele reuniu a comunidade, Frei Lopes, e fez aqui a primeira representação de um presépio vivo. Assim, São Francisco estava voltando da sua viagem à Terra Santa e chegando aqui, tendo visto na Terra Santa, digamos, a realidade dos lugares onde Jesus nasceu, a Gruta de Belém e os outros santuários, esses lugares muito simples, onde tudo era muito parecido também com essas montanhas e grutas daqui. Então ele teve essa ideia de celebrar o Natal, mas não mais só imaginando como teria sido, mas queria ver com seus próprios olhos como o menino Jesus, e está escrito assim na sua biografia,
estava deitado sobre a palha, entre os animais. Deus que se fez uma criança, se fez um menino para vir nos salvar. Então reuniu os moradores e os frades de Grécio. Podemos imaginar uma noite muito fria, né, em pleno inverno, 24 para 25 de dezembro. Então fizeram um primeiro presépio vivo. Mas a coisa mais interessante é que isso foi representado durante a missa. Então Francisco queria fazer justamente essa ligação do Cristo menino com a Eucaristia. E por isso o menino Jesus foi colocado em cima do altar, na mesa do altar desta capela, o que hoje é uma capela desta gruta. Este lugar também era usado como um eremitério, local para se manter em isolamento e oração. A presença de São Francisco de Assis é muito forte neste lugar. Saber que ele viveu aqui e que se utilizou desse espaço durante os seus momentos de oração é algo realmente emocionante. Nós temos aqui um espaço aberto na gruta onde São Francisco guardava os seus alimentos, estocava o pão, guardava a água, e aqui logo mais à frente era uma espécie de refeitório. Aqui ele reunia as pessoas que o acompanhavam e fazia as suas refeições. E mais à frente nós temos um lugar realmente muito impressionante, que é o que chamavam de cela, na verdade, o dormitório de São Francisco. E como tudo na vida dele era muito simples, o lugar também era pequeno, acanhado, de uma simplicidade realmente franciscana. O dormitório de São Francisco é guardado por cordas com os 3 nós que lembram os que eram carregados no cordão que sempre acompanhava o santo. Deixamos a cidade dos presépios e voltamos à cidade do Vaticano para uma conversa com o Frei João Campanha, brasileiro de São Paulo e confessor da Basílica de São Pedro. Frei João Campanha nos convida para um passeio que poucos podem fazer. Vamos conhecer os jardins do Vaticano. Logo na entrada, a imagem recém-inaugurada pelos papas Bento XVI e Francisco, a de São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus e patrono da cidade do Vaticano. Somos brindados também com uma réplica da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, santuário construído na França. Os papas João Paulo II e Bento XVI eram frequentadores assíduos desses jardins. Papa Francisco já vem com uma frequência menor. E ainda em clima de fé e simplicidade, chegamos a Città do Cali. Nosso encontro agora é com uma das maiores autoridades do Vaticano. O Frei Ranieri Cantalamessa é o pregador oficial da Casa Pontifícia, cargo confiado pelos papas aos franciscanos capuchinhos desde a Idade Média. Frei Cantalamessa está no ofício desde o Papa João Paulo II e recentemente foi confirmado pelo Papa Francisco. É dele a responsabilidade de 3 pregações para o Papa e a Cúria Romana. No nosso programa estamos lembrando a fé e a simplicidade de São Francisco de Assis. São 2 características importantes para esse santo tão marcante para a Igreja Católica. Frei Cantalamessa lembra que a pregação será São Francisco versus o Natal. A invenção do presépio em Grécio já era um símbolo de sua simplicidade, diz o Frei. A pobreza o atrai sobretudo. Para as pessoas simples, é uma recordação de fé. E eu penso que esse Papa fala ao mundo de simplicidade, uma simplicidade extrema que o acompanha desde a época que ele era cardeal. Por fim, Cantalamessa diz que a fé cristã não é uma ideologia, e sim uma experiência de vida. É uma experiência de vida e que faz que a fede sia experiência de vida do Espírito Santo.
Que no dia de São Francisco de Assis, você possa sentir de modo bem especial a presença de Deus em sua vida, independente da religião que escolheu. E que a mais sublime fé e a mais salvadora simplicidade façam parte do seu dia a dia, com mais tempo para Deus, para a espiritualidade, para os que precisam. É tempo de botar mais fé no amor, mais fé em você. Paz